Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Conversores Multiníveis. Nessa aula nós vamos falar sobre conversores multiníveis híbridos. Então, primariamente, definição, o que é um conversor multinível híbrido? O conversor multinível híbrido é aquele que apresenta células com diferentes valores de tensão ou diferentes estratégias de modulação, ou mesmo topologia de célula ou tecnologia de semicondutores. São as variações possíveis para você chamar esse conversor de conversor híbrido. Então você pode ter uma dessas características ou uma combinação com duas ou três ou até quatro dessas características. Eu posso ter topologias diferentes, com semicondutores diferentes, com estratégias de modulação diferentes, formando o nosso conversor híbrido, tentando obter, obviamente, o melhor de cada situação dessa, de cada escolha. Na nossa referência 1 desse trabalho, Alexander Hofer propõe uma classificação dos conversores multiníveis híbridos. Então, a primeira delas seria conversores conectados em série com a mesma topologia, como a gente viu na aula anterior, cascata de ponte completa. Entretanto, você não trabalhar com nível de tensão igual entre essas fontes. Você ter pelo menos uma das células com uma tensão diferente das demais. Se você faz isso, esse conversor é classificado como conversor multinível assimétrico. Você pode ter conversor híbrido, e essa é, digamos, a ideia mais tradicional, sendo um uso de topologia diferente. Então, por exemplo, um ponte completa, que você tem 3 níveis, juntamente com aquele ponte completa baseado em braços de NPC, que a gente viu na aula anterior, que você tem 5 níveis na célula. Então, uma célula de 3 níveis com uma célula de 5 níveis, você trabalha em topologias diferentes. Tá? Trabalhando topologias diferentes, também é muito comum você trabalhar estratégias de modulação diferentes e semicondutores diferentes, porque a tendência é você ter até níveis de tensão diferentes nessas células. Então, esse é um segundo grau aqui de hibridez. E um último grau, que seria aquele, vamos dizer assim, mais avançado de uma estrutura híbrida, é você ter natureza diferente de conversores, por exemplo, um conversor chaveado, juntamente com um conversor linear. Aí, este é o grau colocado pelo Alexander Hofer como o grau máximo de hibridez no conversor multinível. A respeito dos conversores assimétricos, os conversores assimétricos eles são bastante interessantes, uma vez que o objetivo do conversor assimétrico é você conseguir um número maior de níveis utilizando menos células. Então a ideia é que você tem aqui, por exemplo, no cascata de ponte completa, pelo menos uma dessas células com uma tensão diferente das demais. E isso vai te permitir elevar o número de níveis total aqui na saída, reduzir a distorção harmônica dessa tensão de saída, sem aumentar o número de semicondutores e o número de fontes isoladas. Então isso é bastante interessante. Como sempre o cobertor é curto, a gente quando ganha por um lado acaba perdendo pelo outro. Se eu trabalho aqui com fontes com tensões diferentes, certamente eu vou ter que trabalhar aqui com semicondutores diferentes. Ou, no mínimo, esses semicondutores estarão submetidos a níveis diferentes de tensão. Portanto, essas células elas não são mais exatamente iguais e não processam mais a mesma potência. A gente já perde um pouco da modularidade do nosso circuito, uma vez que, por exemplo, nosso desenho aqui mostra 3 células. Se eu tiver uma dessas de backup, eu substituo qualquer uma delas que venha a ter um problema, no caso de ter níveis de tensão iguais entre as células. Quando os níveis de tensão são diferentes, eu já tenho que ter mais de uma célula de backup, uma para cada nível de tensão diferente que eu tiver aqui. Então, isso reduz a modularidade do sistema. Tá? E também a potência processada aqui por cada célula é diferente. Já que elas estão em série, elas têm a mesma corrente. Se elas trabalham com tensões diferentes,
Então, a potência processada é diferente. Isso vai trazer uma dificuldade no projeto do retificador de entrada que fornece a energia para essas fontes de tensão isoladas. Então, a gente vai ter que ter um trabalho aqui bastante específico, um cuidado na hora de você projetar esse retificador de entrada para que ele continue tendo um fator de potência interessante, mesmo tendo que fornecer potências diferentes para cada um desses retificadores, para cada um desses pontos completos aqui. Então, o retificador vai fornecer potências diferentes e ainda assim conseguir uma THD reduzida para a corrente que ele drena da rede. Isso não é um trabalho tão simples. Inclusive, foi tema aí da tese de doutorado do professor Cassiano Reck, que trabalhou junto conosco aqui na UDESC e contribuiu muito aqui nas transparências que a gente utiliza. Bom, falando sobre os conversores assimétricos. Então, a ideia é que a gente tenha uma célula de menor tensão e você vai crescendo o valor da tensão de cada célula até que a tua última célula aqui seja a célula de maior tensão. A gente vai tomar algumas hipóteses simplificadoras para fazer a nossa análise. Tá? Então, a primeira delas é que as três fases têm a mesma estrutura. Então, as três fases vão ter o mesmo número de células com as mesmas tensões em cada célula. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise monofásica, uma análise aqui para uma fase, e a ideia é que se você tem um circuito trifásico, você vai ter as três fases iguais, com a mesma topologia, com as mesmas características em termos de nível de tensão e semicondutores. Outra hipótese é que a gente vai fazer um arranjo crescente dessas fontes de tensão. Então, a gente vai parametrizar, normalizando que a célula de menor tensão ela vale 1 PU. E as células seguintes elas vão ter um valor superior a 1 PU. Tá? Então, a célula menor aqui é a nossa célula base. Okay? Uma restrição que é importante ser feita para ter uma forma de onda com harmônicos que sejam fáceis de serem filtrados e não gerar harmônicos de baixa frequência é a gente ter níveis igualmente espaçados. Então é bastante importante a gente ter níveis igualmente espaçados e para isso é importante que as fontes de tensão sejam múltiplas da menor fonte. Tá? Então aqui a gente mostra um exemplo de como você trabalhar uma relação de fontes que não é múltipla vai te gerar níveis de tensão que não são igualmente espaçados. Aqui no canto direito nós temos a nossa análise e é importante entender como que é feita essa análise. Então temos aqui V3 é a célula de maior tensão. Então a célula de maior tensão está com 4,5 PU. Portanto, aqui o V3 está em 0, aqui ele está em 4,5 PU positivo. A gente está analisando só o semiciclo positivo, porque é um inversor, o semiciclo negativo é igual, tá? Ele é simétrico. Então, essa fonte V3 poderia ser menos 4,5 PU, está aqui embaixo. Tá? Mas a gente está analisando só o semiciclo positivo. Já a segunda fonte, ela é 2 PU. Então, se esse cara está em 0, eu posso ter 2 PU para cima, 0 também na fonte 2, menos 2 PU aqui embaixo. Tá? E a terceira fonte é 1 PU. Então, a partir do 2 PU, eu posso vir 1 PU para cima, ou 0, menos 1 PU. Estou no 2 PU, menos 1 PU vai dar 1, 0 vai dar 2 e mais 1 vai dar 3. Tá? E aqui a gente vê os níveis possíveis. Então, todo mundo em 0, eu gero o nível 0. 0 para o V3, 0 para o V2 e 1 para o V1, eu gero um PU. 0 para o V3, 2 para o V2 e menos 1, eu vou gerar também o nível 1. Então, o nível 1 aqui tem redundância, duas formas de fazer. 0, 2 PU e 0, eu gerei 2 PU. Tá? E 0, 2 PU mais 1 PU, gerei 3 PU. E aí, indo para cima, então passo o V3 para 4,5 PU
4,5 PU menos 2 vai dar 2,5, com 0, 2,5. Então agora criamos uma diferença aqui de meio PU que não tínhamos antes. E aí a gente pode vir com a fonte V1 menos 1, então gerando 1,5 PU, e eu passo a ter agora um certo espaço aqui, que o degrau ele é meio PU. Então eu tenho um degrau de 1 PU, depois meio, 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 aí volto de novo, 1 PU, 1 PU, 1 PU, 1 PU. Tá? São degraus diferentes, e isso não é interessante para você ter uma forma de onda com uma qualidade que seja harmônicos de alta frequência, fáceis de serem filtrados. Tá? Dessa forma, então, a gente não trabalha com níveis que não sejam múltiplos inteiros aqui da sua fonte menor capacidade. Tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar 1 PU, 2, 3 PU. A gente vai ver agora uma sistematização de como chegar, qual é a relação ótima de se trabalhar aqui. Bom, então, para que a gente tenha níveis igualmente espaçados, a gente vai fazer aqui uma análise teórica e ver quais são as limitações. Tá? Então, vamos começar aqui, considerando todo mundo zero. Tá? Inicialmente, vamos fazer aqui para 3 fontes, e aí depois a gente pode estender isso para um número maior de fontes. Então, todo mundo em zero. V3 em zero, V2 em zero, V1 em zero. Chegamos aqui no nível zero. Ok. A nossa menor fonte ela é 1 PU. Então, eu vou ter V3 zero, V2 zero, V1 1 PU. Tem V1 aqui, que é equivalente a 1 PU. Qual é o próximo nível? O próximo nível vai ser quando o V2 estiver positivo e quando o V1 estiver negativo. Porque aí eu tenho esta relação aqui, ó, V2 menos V1. Então, V2 menos V1, ele tem que ter uma distância de V1, que é a mesma distância de V1 para zero, para que os degraus sejam iguais. Então, se daqui para cá tem um PU, daqui para cá tem que ter um PU também. Então, é essa relação que está aqui. V2 menos V1 menos V1 tem que ser igual a V1, certo? Porque isso daqui menos isso tem que ser igual a esse próprio degrau V1. Portanto, o V2 ele tem que ser V1 mais 2V1, ou seja, o V2 tem que ser aí no máximo 3V1. Tá? Vejam que essa conta que a gente está fazendo é para que os níveis sejam igualmente espaçados, ok? Mas gerando o máximo de níveis possíveis. Tá? Porque se esse cara vier a ser igual a V1, ou esse ponto aqui, V1 menos V2, vier a ser igual a zero, aí eu estou gerando níveis redundantes. Tá? Então, essa conta de que o V2 tem que ser 3 vezes o V1 é para ter o maior número de níveis possíveis. Tá? Bom, beleza. Qual é o próximo limitante? O próximo limitante, então eu gerei aqui V2 menos V1, 0, V2 e 0, gerei V2, 0, V2 e o 1 na última célula, então eu tenho V2 mais V1, gerei esse nível. Esse cara aqui, então é o V3 menos o V2 menos o V1. Então, V3 menos V2 menos V1 tem que dar uma distância de V1 para V2 menos V1. Então, é isso que está aqui. V3 menos V2 menos V1 menos V2 mais V1 tem que ser igual a V1. Trabalhando essa equação, a gente vê que o V3 tem que ser igual a V1 mais 2 vezes o V2 mais V1. Tá? E o V2 a gente já tinha visto que era 3 vezes V1. Então, isso aqui pode ser escrito uma fórmula genérica que para obter o máximo número de níveis, então a minha tensão J tem que ser V1 mais 2 vezes o somatório das tensões anteriores. Tá? Então essa é a ideia aqui. Ó. É o V1, que é o nível base, mais 2 vezes o somatório do que tinha anterior, certo? Do V1 mais V2 aqui. Bom, vamos mostrar como que isso funciona na prática e o que
resulta em níveis realmente que funcionam e níveis que não funcionam. Então vamos lá. Se a nossa primeira fonte é o PU, está normalizado. A segunda, a gente já viu a conta que deveria ser 3PU. A nossa terceira, qual é a conta? Então ela tem que ser V1 mais 2 vezes o somatório. Então eu tenho V1 mais 1PU mais 3PU, dá 4, vezes 2, 8, mais 1. A nossa próxima fonte tem que ser 9PU. Aí alguém pode estar pensando, poxa, eu não acredito muito que a próxima fonte tem que ser 9PU, eu gostaria que ela fosse 10PU. Beleza, vamos ver se isso funciona. Então, vamos fazer uma análise aqui. Ó. 1, 3PU e 10PU. Então, 0, 0 e 0, chegamos no nível 0. 0, 0 e 1PU, chegamos no nível 1PU. 0, 3PU menos 1, chegamos no nível 2. Tá? Igualmente espaçado aqui, tá ok. 0, 3 e 0, chegamos no 3. 0, 3 mais 1, chegamos no 4. Ok. Aí agora a gente vem para cá. 10 menos o 3, 7 menos 1, 6PU. Ou seja, não consegui gerar o nível 5PU. Para gerar o nível 5PU, é um tanto quanto óbvio que este 10PU teria que ser 9. Tá? Porque se aqui a gente tiver 9, menos 3 dá 6, menos 1 vai dar 5PU. Certo? Então o limite aqui realmente é 9. E a gente vê que aqui continuaria perfeitamente espaçado. Tá? Então vou fazer a conta aqui com 10PU e a gente entende que se eu baixar isso para 9, tudo isso daqui baixa em 1. Então 10PU menos 3, 6, menos 1, desculpa, 10 menos 3, 7, menos 1, 6. 10 menos 3, 7, com 0, 7. 10 menos 3, 7, mais 1, 8. Aí assim a gente pode fazer todos os níveis, você chegaria aqui com níveis somente positivos, né, a 14 níveis, só que o nível 5PU a gente perdeu. Então, a gente vê que a relação aqui adequada para ter níveis igualmente espaçados seria 1PU, 3PU e 9PU. Se a gente fizer isso, a gente vai ter 13 níveis positivos aqui. Tá? 13 níveis positivos mais o nível 0. Então, o meu conversor completo, com 3 fontes em cascata, 3 pontes completas em cascata, com a relação 1PU, 3PU e 9PU, a gente vai ter 27 níveis na saída. Tá? É uma quantidade de níveis já bastante interessante, a THD vai ficar bastante reduzida, porque a gente vai ter 13 níveis positivos, mais 13 níveis negativos, mais o nível 0. Então, esses aqui são os níveis que a gente consegue gerar. Tá? O número de níveis ele é dado por 1 mais 2 vezes o sigma. O sigma ele é basicamente o somatório das nossas fontes. Certo? Então, na relação que a gente fez anteriormente ali, a gente tem o 9PU com o 3PU com 1PU, certo? Então, 9 mais 3, 12, mais 1, 13 é a nossa conta. Então, 2 vezes 13, 26, mais o nível 0, então mais 1 aqui, deu 27 níveis. Tá? E que níveis são esses? É essa conta que a gente fez, que o somatório é 13, menos 13, menos 12, menos 11, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até 13 aqui. Tá? Lembrando que o conversor simétrico, também com 3 células em cascata, a gente vai ter apenas 7 níveis. Certo? Então, com 3 células em cascata, a gente vai ter 7 níveis. A gente vai ter as 3 somadas, 3PU, ou as 3 negativas, menos 3PU, e todos os níveis aqui no meio. Claro que a gente tem aqui uma quantidade de redundância bastante elevada.
enquanto quando eu uso esse escalonamento para obter o máximo número de níveis, a gente consegue obter 27 níveis, conforme a gente já tinha analisado aqui, com uma relação 1, 3 e 9, tá? Você consiga um número de níveis bastante elevado. Entretanto, eu não tenho redundância nenhuma. Conforme a gente viu no gráfico anterior, cada nível de tensão só pode ser gerado de uma forma. Tá? E aí, você não tendo redundância, o número de comutações das células acaba elevando bastante, para você conseguir produzir todos os níveis na saída. Bom, então uma abordagem generalizada que a gente pode fazer é você trabalhar aqui com um número de células com níveis diferentes em cascata. Então, eu posso colocar topologias diferentes com células diferentes. Uma topologia aqui de 3 níveis, então o ponto H, que a gente acabou de ver, que ele faz mais VCC 0 e menos VCC, então ele faz 3 níveis. Aí aqui eu coloco em cascata com uma outra topologia, que ao invés de fazer 3 níveis, faz 5 níveis. Ele consegue fazer 2 VCC, VCC, 0, menos 2 VCC e menos 1 VCC. Né? Então eu posso cascatear aqui topologias diferentes com número de níveis diferentes. Como é que fica essa análise? Então, para fazer essa análise generalizada para conversores com um número de níveis qualquer, são tomadas algumas hipóteses. E elas são muito semelhantes às hipóteses anteriores, ao que a gente mostrou anteriormente. Tem uma pequena diferença básica, que antes a gente tinha um conversor de 3 níveis, onde o degrau era o próprio valor da fonte. Tá? Agora, o que é importante é o valor do degrau e não o valor da fonte. Porque se eu tenho um número de níveis maior, o importante é que cada degrau que você vai aplicar com aquela topologia que consegue gerar mais níveis, ele seja igualmente espaçado para o nível seguinte. Então, esse é um ponto bem importante. A gente vai tomar aqui como hipótese que as 3 fases têm a mesma estrutura, então tudo que eu tenho na fase A, eu tenho na fase B, tem na fase C, e que todas as células são capazes de sintetizar MJ níveis. Então, se for uma célula de 5 níveis, vão ser, o meu MJ vai ser 5, e esses níveis vão estar igualmente espaçados de um degrau denominado delta VCCJ. Tá? Considerando isso, os níveis que são possíveis de gerar na saída vão ser o MJ menos 1 sobre 2, negativo, vezes o nosso degrau. E aí, esse número de níveis, menos 1, menos 2, e assim por diante, até a gente ter o nível 0, e depois esses níveis indo positivo, sendo que o máximo nível é igual ao máximo nível negativo do ponto de vista do módulo. Né? Então, este nível aqui é igual a este em módulo. A gente também vai considerar que você tem um arranjo crescente de tensões. Tá? Então, a célula de menor tensão vai ser a VCC1, a VCC2 é maior do que a VCC1 e assim por diante até o meu VCCN. Tá? E a gente vai tomar como base a célula de menor tensão, a célula que faz o degrau delta VCC1. Essa célula ela vai ser o nosso parâmetro para que trabalhemos aqui de forma em PU. Tá? Então, o degrau da célula maior ele vai estar parametrizado em função desse degrau da célula menor. Bom, e aqui a ideia é a seguinte. Quando eu tenho vários níveis gerados por essa célula e depois vários níveis gerados pela célula seguinte, como a gente já viu anteriormente, o importante é que neste encontro aqui, tá, que o máximo nível gerado, quando eu somo todas as células, seja igual ao nível que eu posso gerar a partir desse degrau da célula anterior, que tem maior tensão, quando eu subtraio todas as que vêm na sequência. Tá? Então, sempre trabalhando aqui na esquerda a célula de maior tensão
e na direita a célula de menor tensão. Então aqui na esquerda você tem as células de maior tensão. Quando eu cresço a célula de maior tensão, todas as de menor tensão que vêm depois, subtraindo desse valor, eu tenho que ter um degrau equivalente ao que eu já vinha tendo antes, para que o meu sistema fique igualmente espaçado. E a relação é essa aqui. Tá? Então, se este nível ele é o m-1 sobre 2 vezes V2, então estamos aqui com a topologia denominada com a fonte 2, este meu valor menos o da célula 1, que então é o mínimo que a célula 1 vai poder fornecer, menos o M1 menos 1 sobre 2 V1, esse cara aqui tem que estar igualmente espaçado, tem que estar espaçado de um degrau daquele VCC, deste meu valor, que é o nível anterior, então o M2 menos 1 sobre 2 menos 1, porque é o nível anterior a esse, mais esse cara aqui. Então aqui ele estava subtraindo, aqui ele está somando, certo? E aí quando você monta essa igualdade, você chega nessa relação aqui, que é a relação semelhante à que a gente já viu antes. A minha fonte ela tem que ser, no máximo, 1 mais 2 vezes o somatório do sigma, 2 vezes o sigma, que é o somatório das fontes anteriores. Então, o número de nível menos 1 dividido por 2 vezes a tensão VK. Pessoal, mostrando aqui então as restrições para diversas células com diversos números de níveis. A célula de 3 níveis a gente já mostrou, ela é uma PG, então, considerando que o menor degrau é 1 PU, se eu trabalhar com 1 PU, 3 PU, 9 PU e assim por diante, então numa relação de 3 elevado a n menos 1, eu vou conseguir aqui o maior número de níveis possível para utilização de conversor com 3 níveis de saída, como sendo a minha base. Tá? Lembrando que isso aqui é o maior número de níveis possível. É possível, ou eu posso, trabalhar com uma relação menor e obter estados redundantes, quando eu utilizo o máximo de assimetria que é permitido pela estrutura, eu vou ter 0 de estados redundantes. Eu só vou ter uma combinação que me leva a cada nível de saída. Se eu não trabalhar no máximo, se eu trabalhar com um nível menor do que esse dado por essa forma, eu vou ter redundância aqui na estrutura. E, obviamente, que o número de níveis que eu vou chegar total na saída vai ser menor. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma estrutura de 5 níveis, eu vou trabalhar com essa seguinte relação. Então, a primeira fonte ela vai ter degrau de 1 PU. Então, a minha primeira fonte ela vai poder fazer menos 2 PU, menos 1 PU, 0, 1 PU, 2 PU, 5 níveis. Ok? Aqui. A minha segunda fonte, o meu degrau, o meu VJ, vai ter que ser de 5 PU. Tá? Então, a minha segunda fonte ela vai conseguir fazer 10 PU, 5 PU, 0, menos 5, menos 10 PU. Por quê? Porque ela vai gerar 5 níveis com degrau de 5. Tá? Sendo assim, usando essas relações aqui, a gente pode fazer a conta e chegar que a nossa próxima fonte aqui tem que ser 25 PU. Poxa, mas por que esse cara aqui tem que ser 25 PU? Olha só, porque se esse cara anterior consegue fazer 10 positivo e 10 negativo, né, conforme a gente já comentou, então eu tenho aqui 10 negativo menos o 2 que eu tenho aqui, certo? Então eu posso ter aqui 12 negativo. 25 menos 12 dá o nível 13, que é exatamente o nível superior que eu preciso, já que eu tenho a possibilidade de fazer o meu nível 10 positivo com 2 positivo e ter o nível 12 positivo. Então, se eu estou no 12 positivo, quero ir para cima, eu quero ir para o 13. Como é que eu faço o nível 13? É a próxima fonte menos tudo que eu tenho antes.
Então, 25 menos o 12 dá o nível 13. Então, a gente vê que esse 25 aqui está correto. E eu obtenho a partir dessa expressão aqui. Então, a gente vê que essa ideia da PG se mantém, né? Eu já fiz aqui para a fonte de 5 níveis. Então, 1, 5, 25, ou seja, 5 elevado a n menos 1. Tá? Lembrando que com isso eu consigo gerar um número de níveis bastante elevado na saída, tá? Porque, veja, essa fonte aqui de 25, 25 é o degrau. Lembra, né? Não é a fonte que é 25, 25 é o degrau. Então, esse circuito aqui, ele vai estar gerando o quê? 5 níveis com degrau de 25. Ou seja, ele pode gerar 0, 25, 50, menos 25, menos 50. Então a gente vai ter aí dispositivos operando com tensões muito, muito, muito distintas, porque aqui os dispositivos têm que poder chegar até um nível de 50 na saída, enquanto a primeira célula eu só estou gerando aí 2 na saída e menos 2, né? No máximo 0, 1, 2, menos 2, deu os 5 níveis aqui. E esse conversor do meio estaria gerando 0, 5, 10, menos 5, menos 10. Então, o nível de tensão ele é bastante distinto entre as células, à medida que eu vou trabalhando nessa PG. Entretanto, eu consigo uma quantidade de níveis na saída bem expressiva. Tá? Bom, pessoal, até o momento a gente tratou de conversores assimétricos. Era a mesma topologia, sempre o cascata de ponto completa, por exemplo, 3 níveis. Nas últimas 2 transparências a gente generalizou para um número maior de níveis, mas sempre estruturas iguais. Tá? Aqui nós temos um outro grau de hibridez, proposto aqui pelo Lippo e pelo Manicar, um inversor híbrido de 7 níveis, onde eles trabalharam com a relação aqui do dobro, tá? Então uma célula com 2.200 volts, uma célula aqui de 3 níveis, de 2.200 volts, em cascata com uma outra célula de 3 níveis, de 1.100 volts. Essa célula de 2.200 volts ela foi operada em baixa frequência. Para quê? Para reduzir as perdas de comutação. E a célula de menor tensão foi operada com modulação PWM, para que a tensão de saída seja modulada em alta frequência. Então aqui nós temos as topologias iguais, mas com níveis de tensão diferentes, modulação diferente, modulação em baixa frequência, juntamente com alta frequência, e tecnologia de semicondutores diferentes. Célula de baixa tensão operando com IGBT, célula de alta tensão aqui operando com IGCT. Aqui temos os resultados obtidos. Então, a célula de alta tensão operando em baixa frequência, comutando apenas uma vez no período. A célula de baixa tensão já comutada aqui em alta frequência, de forma a que essas duas somadas vira essa tensão bastante próxima a uma senoide. Observem que quando a célula de alta tensão comuta, acaba aparecendo aqui uma comutação com 2 degraus, tá? Isso pode ocorrer tanto para cima quanto para baixo. Isso, se você usar o DSP e bastante lógica na programação, você pode até evitar que ocorra, tá? Mas esse trabalho não foi levado a esse nível de detalhamento. Entretanto, se conseguiu aqui um número de níveis bastante interessante, né? Se a gente tomar isso como nível 0, 1, 2, 3, então a gente tem aqui 7 níveis, utilizando apenas 2 estruturas de ponte completa. Lembrando que se as estruturas fossem simétricas, a gente teria somente 5 níveis, tá? Porque estrutura simétrica eu ia conseguir 2 PU quando eu somasse as 2 células. Agora aqui a gente está conseguindo 3 PU quando soma as 2 células, porque uma célula tem 2 PU, a outra célula tem 1 PU. Então você consegue um número de níveis mais elevado. Ok? Então, o conversor que trabalha aqui
com a tensão mais elevada, 2,2 kV, ele é com um IGCT, o conversor que trabalha com apenas 1,1 kV é com IGBT. Este opera em alta frequência, este aqui opera em baixa frequência, e o somatório dos dois vira uma forma de onda totalmente em alta frequência lá para a saída. Uma forma de comandar os conversores híbridos é através de uma modulação híbrida. Então, fazendo com que os conversores que aplicam maior nível de tensão tenham um menor número de comutações. Tá? Então, você faz uma comparação com níveis fixos e você comuta o conversor de maior tensão. A partir disso, você desconta um valor e gera uma nova referência para o conversor seguinte, que vai ter um novo nível de comparação. E você vai descontar um valor e vai gerar um nível de comparação para o seguinte. E isso se repete quantas células em cascata você tiver, até que a tua última célula, essa sim, vai ter o sinal de referência, que vai ser bem recortado, porque ele vai ter a subtração de tudo que foi gerado pelas células anteriores. Esse sinal de referência todo recortado, comparando com a triangular, e aí sim gerando pulsos de comando. Aqui no caso da última célula, sempre considerando que ela é a nossa referência, então ela vai gerar mais um PU 0 e menos um PU. Então essa última célula vai estar sempre comutando entre menos um PU e 0, menos um PU e 0, menos um PU e 0. Quando a referência passar a ser positiva, um PU e 0, um PU e 0. Então a tendência aqui é você utilizar portadoras do tipo PD, né, fazendo a comparação aí com semiciclo positivo e negativo. Tá? Aí é importante avaliar que nível de comparação que é esse que a gente vai fazer para poder gerar as tensões adequadas aqui para a referência ficar correta e fazer essa estratégia de modulação híbrida. Bom, também é importante observar o seguinte, existe uma limitação para essa estratégia de modulação híbrida. Tá? Ela não pode ser aplicada quando você vai trabalhar com o máximo número de níveis do conversor. Por que a estratégia híbrida não pode ser aplicada com o máximo número de níveis do conversor? A modulação híbrida ela dá certo quando você tem, por exemplo, aqui o nível 0, aí depois você tem aqui o nível 1, veja que comutou só o conversor de menor tensão. Quando você vem aqui para o nível 2, você vai ter que comutar o conversor de menor tensão, que estava em 1, você tem que comutar ele para menos 1, porque ele tem que descer aqui. E o conversor do nível intermediário, que estava em 0, tem que ser comutado para 3. Porque para fazer o maior número de níveis possíveis, a relação é trinária. 1 PU, 3 PU, 9 PU. Sendo assim, então esse cara tem que passar de 0 para 3, esse aqui tem que passar de 1 para menos 1. Veja que é uma mudança aqui direta, tá? De 1 para menos 1, porque para eu ficar comutando aqui, ó, esse cara tem que ficar comutando entre 0 e 3, esse aqui tem que ficar comutando entre 1 e menos 1. O natural é o conversor de menor amplitude ficar comutando entre menos 1 e 0, depois comutar entre 0 e 1. Não fazer uma comutação 2 níveis, entre menos 1 e 0. Então aqui já vai exigir uma mudança na estratégia de modulação, que muito provavelmente o jeito mais fácil de fazer vai ser com programação. Tá? E o mais complicado é aqui, ó, entre os níveis 4 e 5. Observem que entre os níveis 4 e 5, a gente tem os 3 conversores comutando e os 3 de forma diferente. Então, o nível 4 é gerado com 0 no conversor de 9 VCC, 3 no conversor de 3 VCC e 1 no conversor de 1 VCC. Então, eu tenho aqui 3 mais 1, 4, com esse 0, continua em 4. O nível 5 é gerado pelo 9, menos 3, menos 1. Então, o conversor de maior amplitude tem que comutar de 0 para 9. O conversor do meio tem que comutar de 3 para menos 3. E o conversor menor tem que comutar de 1 para menos 1.
Então, este passa a comutar como 2 níveis, esse passa a comutar como 2 níveis, e esse aqui comuta tudo em alta frequência, né? Tudo comutando em alta frequência, porque quando eu estiver entre 4 e 5, eu vou estar fazendo uma comutação em alta frequência entre 4 e 5. Tá? Então, aquela modulação híbrida ela não se adequa a esse tipo de necessidade de comutação aqui, porque aquela modulação híbrida ela não vai produzir essa comutação entre o 4 e o 5 de forma adequada, entre o 1 e o 2 de forma adequada, entre o 7 e o 8 de forma adequada. Se você fizer aquela modulação híbrida com o conversor trinário, você vai acabar tendo aqui sobremodulação, você vai ter conversores que não estarão comutando nesse momento. Tá? Você vai ter os 27 níveis, mas você vai ter ali uma sobremodulação aparente. A limitação desta modulação, ela ocorre quando você tem essa sobreposição aqui, ó, tá? Quando você tem nessa mudança do nível da célula de maior tensão, aqui você acaba tendo essa união, certo? Aí você tem uma modulação híbrida adequada ao seu conversor. Isso ocorre quando você faz essa relação aqui. VCC, 2 VCC, 6 VCC, 6 VCC é o dobro da soma das anteriores. Tá? Então, essa relação aqui é sempre o dobro da soma das células anteriores. Esse é o limite para a estratégia de modulação híbrida. Tá? Com esta relação aqui de incremento das fontes de tensão, você obtém um número ainda bem expressivo de níveis, não é 27, tá? São apenas 19 níveis, mas é um número expressivo de níveis aqui, e você utiliza aquela modulação híbrida de forma adequada, porque agora você não tem a necessidade de comutar aqui esta célula em alta frequência para conseguir produzir os níveis adequados. Bom, pessoal, então aqui mostrando resultados de simulação para o conversor com a modulação híbrida, conversor de forma binária, onde a célula base é 1 PU, depois 2 PU, depois 4 PU, então sempre incremento na forma binária. O que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui é a referência que eu vou usar para comando de cada célula e a tensão de saída da célula, não é a tensão de comando das chaves. Tá? Não é a tensão de comando das chaves. Você tem que pegar e gerar uma lógica de comando que produza esta tensão aqui de saída. Essa tensão aqui é a saída da célula. Então vejam que a célula de 4 PU, como que ela vai ser comandada? Eu vou pegar a minha referência esta senoidal, que no máximo vai até 7 PU, porque eu tenho 1 PU da célula de menor tensão, 2 PU da segunda célula, 4 PU da célula de maior tensão, então total aqui 7. Eu vou ter essa minha referência de 7 PU, comparando com este nível aqui, que tem que ser 3 PU, que é o nível de comparação para a modulação híbrida funcionar corretamente. Então, quando a referência chegar em 3 PU, eu vou comandar o meu inversor de maior tensão para que ele aplique a sua tensão, que é 4 PU na saída. Então, este conversor aplicando 4 PU na saída, ele vai aplicar 4, sempre que a referência for maior do que esse nível 3 aqui. Quando a referência baixar de 3 PU, eu vou aplicar 0. Quando a referência baixar de menos 3 PU, eu vou aplicar a tensão negativa do conversor de maior tensão, que é menos 4 PU na saída. Então, é isto que o conversor de maior amplitude vai gerar. Ele vai gerar 4 PU quando a referência for maior do que 3, menos 4 PU quando a referência for menor do que 3. Então, o comando do inversor de maior tensão, ele é obtido a partir da comparação da referência com esse nível aqui, que é 3 PU ou menos 3 PU. E, a partir disso, eu gero um comando que propicie esta tensão aqui de saída, uma tensão 3 níveis, tá? De acordo com essas comparações. O conversor 2, o conversor do meio, como que ele é comandado?
ele é comandado a partir da comparação da sua referência com níveis 1PU e menos 1PU, que é essa comparação aqui. Tá? Com 1PU e menos 1PU. Tá, mas qual é a referência do conversor 2? A referência do conversor 2 é essa referência original de 7PU menos esse nível que já está sendo gerado pelo conversor de maior amplitude, que é um nível 0, 4PU, 0, menos 4PU. Tá? Observem que o nível de comparação do conversor de maior amplitude é 3. Entretanto, o quanto ele aplica na saída é 4. Então, eu tenho que pegar a referência e subtrair do quanto ele aplicou na saída. Então, aqui, ó, quando chega nesse ponto, eu vou ter uma senoide que chegou num ponto de 3, subtraindo desse 4. Essa senoide vai vir para menos 1. Observe aqui, ó, tá? Ela aqui com menos 1, certo? Então, esta referência aqui é a referência que vai para o conversor de 2PU. E essa referência é comparada com o quê? Com 1PU e com menos 1. Então, veja que a referência está em 0, eu aplico 0 na saída. Quando a referência passou de 1PU, eu aplico a tensão do conversor, que é 2PU na saída. Vou ficar assim até que, quando o conversor de maior amplitude comuta, a referência cai para menos 1. Então, eu vou voltar até a comparação. A tensão de referência é menor do que 1, deu aqui que eu tenho que aplicar 0 na saída. Voltei até a referência maior do que 1PU, vou aplicar a tensão dele, vou aplicar 2PU. Aí depois isso se repete no semiciclo negativo, ele comutando entre 0 e menos 1, quando ele comutando para aplicar menos 2, quando a referência é menor do que menos 1. Então, sempre que a referência for menor do que menos 1, o conversor vai aplicar menos 2 na saída. Sempre que a referência for menor do que menos 1, ele vai aplicar 0 na saída. Então, isto aqui é a referência para o conversor de 2PU e a saída do conversor de 2PU. Não é o sinal de comando das chaves, certo? É a saída. Então, se a gente pensar no conversor tradicional, né? Chaves 1 e 4, 2 e 3, eu tenho que fechar 1 e 4 para aplicar semiciclo positivo, 2 e 3 para aplicar semiciclo negativo, as duas de cima ou as duas de baixo para aplicar 0. Então, você tem que gerar a sua lógica de comando para que você gere aqui positivo, gere aqui 0, gere aqui negativo. E a última célula? A última célula é essa referência 2, menos esse sinal aqui que já foi gerado na saída, certo? Então, esse sinal que vai 0, 2PU, 0, 2PU, 0, 2PU, depois 0, menos 2, 0, menos 2. Então, essa referência menos esse sinal vai ficar esse sinal de referência aqui, que é uma referência 3, que vai estar entre menos 1 e 1PU. Esse sinal você tem que comparar com portadoras triangulares. Essas portadoras podem ser portadoras do tipo PD, expostas ali em amplitude, por exemplo. Eu acho que é o mais fácil de você trabalhar. Então, recorram ao primeiro trabalho que vocês fizeram, de modulação 3 níveis, e apliquem esse comando de modo que o conversor fique gerando os 3 níveis, conforme a gente está vendo aqui. Se a referência é positiva, ele vai comutar entre 1 e 0. Se a referência é negativa, ele vai comutar entre 0 e menos 1. Tá? Nunca uma comutação aqui passando 2 níveis de uma vez só. Então vejam que essa limitação do número de níveis fez com que eu não precise agora ficar comutando 2 níveis de uma vez só, coisa que a gente mostrou que lá no circuito com 27 níveis é necessário. Tá? Feito isso, a soma dessas 3 tensões em vermelho é a tensão de saída do conversor, a qual apresenta aqui, neste caso, 15 níveis. Tá? O conversor do tipo binário, ele vai apresentar aqui 15 níveis de saída. Observem que é uma forma de onda aqui com uma qualidade bastante interessante, não tem sobremodulação, né? E você tem apenas um nível trocando de cada vez. Tá? Esses níveis de comparação, então eles podem ser utilizados aqui para o conversor binário, e esses mesmos níveis de comparação podem ser usados para aquela modulação da página anterior, com fontes aqui como 1, 2 e 6PU.
Então, você pode usar os mesmos níveis de comparação aqui. Se você trabalhar com um conversor com o máximo número de níveis, aí você já vai ter esta comparação aqui sendo feita com 4PU. Tá? Essa comparação aqui vai ter que ser feita com 4PU se você operar com o máximo número de níveis. Aí muda um pouquinho porque você obrigatoriamente espaçou os níveis ali de saída, tem que comutar todo mundo em alta frequência, mas essa comutação com todo mundo em alta frequência, aí, ela muito provavelmente vai exigir uma programação. Na nossa aula eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhe como que isso aí pode ser feito. Beleza? Com topologias distintas, pessoal, a ideia basicamente é a mesma. Então temos aqui um conversor ponte completa baseado em braços de NPC. Então esse conversor consegue fazer 5 níveis e ele tem aqui um PU e um PU. Então ele consegue fazer os 5 níveis, sendo eles 2PU, 1PU, 0, menos 1PU, menos 2PU. Consigo fazer isso com esse conversor aqui. E este cara aqui faz 3PU. Então, esse é o de maior tensão, né? Porque ele é um conversor só de 3 níveis, cada chave aqui está submetida a um PU. Então, esse cara opera em baixa frequência. Comparo o meu sinal de referência com 3PU, passou de 3PU, ele vai para o positivo, baixou de 3PU 0, baixou de menos 3PU, ele vai para o negativo. A referência menos isso é o que vai comparar para gerar os níveis desse conversor. Então ele consegue gerar 5PU, desculpa, ele consegue gerar 5 níveis, 1PU, 2PU, menos 1PU e menos 2PU aqui embaixo. Este sinal mais este gera os níveis possíveis ali na saída. Aqui no caso desse conversor, a gente observa 1, 2, 3, 4, 5 níveis positivos, 5 níveis negativos, mais o nível 0. Então, 11 níveis aqui para esse conversor, sendo a associação de 5 níveis com 3 níveis. E aqui a ideia, né, como esse cara opera com frequência mais baixa e tensão mais alta, que a gente possa operar aqui com IGCT e esse conversor MPC podendo ser utilizado aqui IGBT para a sua concepção. Bom, trabalhando com topologias distintas, pessoal, o céu é o limite, dá para fazer muita coisa. Tá? Esse artigo aqui, proposto pelo professor Samir, professor Marcelo Lobo, lá na Universidade Federal, ele mostra uma estrutura com 2 braços aqui, tá? Eles estão conectados a essas fontes Z, então 2 braços empilhados e um conjunto de interruptores que operam em baixa frequência para fazer a inversão do sinal. Então aqui com esses 2 braços eu consigo variar a tensão que chega, vamos dizer, nesse ponto completa, e esse ponto completa simplesmente inverte o sinal para ser positivo ou negativo. Então aqui eu jogo nesses pontos x e y, ou 0, ou as 2 fontes, ou apenas uma, e depois esse cara aqui de fora, ele inverte para poder ter tensão positiva e negativa. Essa é uma forma de fazer, tá? Conversores multiníveis híbridos, é você variar o barramento que você entrega para um inversor que opera em baixa frequência, e esse inversor é que se encarrega de gerar tensões positivas e negativas. Então, é isso que está generalizado aqui. Você tem um link CC multinível, esse link CC, então você pode ter uma célula que aplica ou não aquela fonte de tensão, então você vai aplicar mais fontes de tensão ou menos fontes de tensão, e depois você tem aqui um ponte completa que opera em baixa frequência, de acordo com o que você quer gerar na saída. Então você vai crescendo o nível de tensão, decresce,
Quando chega a zero, essa ponte inverte, e aí você cresce de novo, decresce, essa ponte volta a inverter novamente, e com isso eu gero os níveis adequados lá na saída e uma tensão alternada. Então, como está mostrado aqui, tá? Você pode ter um sistema a capacitor chaveado, fazendo um link CC variável, então aqui gerando somente tensão positiva, e um inversor de baixa frequência para gerar a parte alternada. Então você comuta as chaves para fazer 0, 1/3 de VCC, 2/3 de VCC, VCC. 2/3, 1/3, 0. Aí o ponto completo foi lá e inverteu. O teu link aqui vai continuar fazendo a tensão positiva, 1/3, 2/3 e VCC. Entretanto, lá na saída a tensão agora está negativa, porque você inverteu quem estava conduzindo aqui, né? Você começa conduzindo A e D, depois passa a conduzir B e C, então conduz aqui de forma cruzada em X. Com isso, você obtém uma tensão alternada de saída a partir de um link CC, de um barramento CC variável. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Bom, é relativamente fácil fazer esse link CC variável, tá? Então fica fácil de operar aqui. Entretanto, esse meu inversor ele tem que suportar a tensão de todo o link CC. Então aqui a gente trabalha com chaves de tensão mais elevada do que em outras estruturas multiníveis, que a gente consegue repartir a tensão nas chaves. Né? Então essa é a desvantagem. Por outro lado, eu trabalho com uma tensão mais alta, entretanto com uma frequência de comutação mais baixa. Então isso me permite reduzir as perdas de comutação, porque essa ponte inversora está comutando na frequência fundamental de saída. Então isso é um ponto bastante positivo. Bom, aqui temos uma outra topologia de conversor híbrido baseada em topologias distintas, unindo um ANPC com um flying capacitor, gerando uma estrutura aqui de 5 níveis. Tá? Então aqui temos o braço do ANPC com aquelas duas chaves, tá? Compondo, considerando aqui as chaves 5, 6, 7, 8, 13 e 4, isso aqui forma o ANPC. Aí você coloca aqui o capacitor e mais um par de chaves. Então você cria aqui a célula do flying capacitor. Com esse conversor é possível gerar 5 níveis na saída, da forma que está apresentada aqui as fontes, a gente consegue gerar menos VCC, menos VCC sobre 2, com uma redundância aqui, 2 estados possíveis, o 0 também de 2 formas possíveis, e aí simétrico, né? VCC sobre 2 também de 2 formas, e o VCC apenas uma. Observamos que essas 4 chaves, S1, 2, 3 e 4, tem que bloquear VCC sobre 2, enquanto esses interruptores de 5 até 8 tem que bloquear VDC. Então temos tensão distintas aqui para os semicondutores. Outro ponto importante é que a gente tem que controlar a carga e descarga desse capacitor para que ele esteja no nível adequado. Tá? E isso é possível com os estados redundantes. Então a gente observa aqui que o nível menos VCC sobre 2, ele permite carregar e descarregar o capacitor, tá? Independente do sentido da corrente de carga. Se a corrente de carga está positiva, eu posso usar esses dois estados para fazer carga e descarga. Se a corrente está negativa, eu uso esses outros dois estados, obviamente que o sentido muda aqui da carga e descarga, se muda o sentido da corrente, mas são os mesmos estados, eles permitem carregar e descarregar. Tá? Então sempre o nível intermediário, o menos VCC sobre 2 e o mais VCC sobre 2, permite carga e descarga do capacitor. Os níveis mais externos, o mais e o menos VCC, não alteram o capacitor, e o nível 0 também não altera o capacitor flutuante, tá? De forma que a gente consegue controlar o capacitor flutuante, desde que você esteja passando pelo nível intermediário aqui, o menos VCC sobre 2 e o mais VCC sobre 2.
Mais uma topologia aqui de conversor híbrido para ser apresentada, chamada de packed U-cells. Então, seriam células U empilhadas. Tá? Elas têm a vantagem de utilizar apenas uma única fonte de alimentação, também um número reduzido de interruptores. Mas é uma topologia simétrica, uma topologia que aplica tensões diferentes, correntes diferentes aqui em cada interruptor, então você não tem o conceito da modularidade. Tá? Mas você trabalha aqui com uma fonte VDC, a próxima aqui sugerida como 7/15 de VDC, 3/15 de VDC, 1/15 de VDC, e aí você consegue, fazendo aqui a modulação adequada, obter um número de níveis interessante na saída. Mais detalhes sobre essa estrutura podem ser encontrados aqui na referência 9 das nossas transparências. E a última topologia de conversor híbrido, né, são aqueles conversores com natureza diferente. Então, por exemplo, conversor chaveado, posso ter aqui células em cascata, multiníveis, fazendo conversor chaveado, por exemplo, aqui fazendo 5 níveis, tá, indo de 0 até 2 PU e a menos 2, passando pelo nível 1 PU. Então, 5 níveis aqui, feito por duas células em cascata, aqui no caso simétricas, VDC e VDC, e insere com essas células um amplificador linear. Um amplificador linear que vai gerar somente essa distorçãozinha aqui. Observe que nós temos um filtro, tá? Então a estrutura de 5 níveis está aplicada no filtro, então a tensão depois do filtro é essa, já praticamente senoidal, mas com uma pequena ondulação em alta frequência, tão menor quanto menor a frequência de corte aqui do filtro. Tá? Qual é a vantagem desse tipo de estrutura? Bom, eu posso ter o meu conversor chaveado aqui, operando inclusive em malha aberta, sem estar com uma preocupação de você fazer uma banda passante grande de controle e tal. Ele pode estar operando numa frequência que fique adequada para as chaves, mesmo em malha aberta, gerando uma tensão aqui que tem uma THD expressiva. E o seu conversor linear, que tem capacidade de banda passante bastante elevada, tá? Geralmente conversores lineares conseguem ir a muitos kHz aí de banda passante. Então, com esse conversor linear, você faz exatamente o complemento da forma de onda que está gerada aqui no filtro, para ter uma senoide bem lisa, bem isenta de harmônicas aqui na saída. Lembrando que o conversor linear, sempre o problema dele são as perdas, né? Ele tem perda bastante expressiva por comandar os transistores da região ativa. Então, um conversor com característica de classe AB vai ter algo aí na casa de 60% de rendimento, enquanto esse conversor chaveado vai estar acima de 95%, 96% de rendimento, dependendo da especificação. A gente pode chegar a mais do que 99% de rendimento. Tá? Mas esse cara aqui, teórico, vai ser 62% de rendimento, se for um classe AB. Se for um classe A, a gente vai estar falando de algo perto de 40% de rendimento. Tá? Mas como ele vai processar apenas uma pequena parcela de energia, uma amplitude aqui muito menor do que a amplitude de fato de saída, então ele acaba não tendo um peso tão grande na perda global. Existem vários trabalhos que utilizam essa ideia aí de conversor chaveado mais conversor linear. Bom, pessoal, a ideia das estruturas híbridas que a gente gostaria de passar para vocês era essa. Agora aqui a gente pede como atividade que vocês simulem o conversor híbrido binário, aquele que a gente mostrou na transparência 19. Utilizem o conversor em ponte completa com 3 células. Tá? Então, 3 células com binário, então vai ser uma célula de VCC, um PU, uma célula de 2 PU, uma célula de 4 PU. Tá? E a ideia é que vocês façam a simulação, verifiquem tensão,
nas chaves, tensão de saída, THD, e compare com o conversor em cascata simétrico, onde as 3 células vão estar com VCC. Tá? Não é um conversor em cascata simétrico com o mesmo número de níveis, certo? É um conversor em cascata simétrico também com 3 células. Tá? O número de níveis aqui vai ficar bem diferente. E simular o conversor híbrido com o máximo número de níveis possível. Então, também utilizar o conversor ponte completa com 3 células, comparar com o conversor cascata simétrico. Se baseie na simulação apresentada nas transparências 8 e 9. Tá? Então, lá a gente mostra ali como é que é a modulação, o conversor com número de níveis máximo, e aí aqui vocês vão trabalhar com aquela relação 1 PU, 3 PU, 9 PU, certo? Para ter o número máximo de níveis. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui as referências, tá? Então, várias referências aí dos trabalhos para vocês que a gente apresentou ao longo da aula de hoje, certo? Pessoal, era isto. Até o nosso próximo encontro aqui da disciplina de conversores multiníveis. Valeu, um abraço.